Muito bom dia, hoje é domingão, 5 de julho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, vocês vão perceber que hoje a minha empolgação não dá, o tom de voz não dá para elevar muito hoje. Passei mal essa noite, garganta minha tá doendo bastante, bom, mas vamos trabalhar, né? Ó, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria. Roberto Jefferson resolve escancarar os podres dos ministros do STF. Gente, ele conta, que ele narra, né, o que eles faziam antes, quem tinha carreira jurídica, na magistratura e não. E é bem interessante isso daqui. E ainda mostra quem eles eram, né, o que eles faziam antes. Eu acho que vale a pena você acompanhar. Tem o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o vídeo já já. Canal TV Jornal Cidade Online, da Cidade Online. Vamos lá? Vamos à matéria. Antes de mais nada, se inscreve aí, comenta, compartilha, daquele like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Tô até com dificuldade até para respirar. Gente, calma, não é Covid-19, tá? Tenho certeza disso. Podem ficar tranquilos. Mas vamos lá. E se for, ele vai embora depois. Mas eu sei que não é. Vamos embora. Ó. Jefferson sobe o tom e escancara denúncias e revelações contra todos os ministros do STF. Gente, todos. Ele mostra, abre o jogo, né? Uma coisa importante deve ser observada. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, não diz nada contra o Supremo Tribunal Federal, a instituição. Porém, não poupa nenhum dos 11 ministros e tem aumentado o tom de suas acusações e denúncias. Prestem atenção, ele não acusa a instituição, quer fechamento, não. Ele não fala nada contra o STF, o STF é ruim, é um órgão, um poder que não devia, não. Ele fala dos integrantes. Numa live com uma deputada Biaxis, Jefferson escrachou e fez revelações bombásticas e até inacreditáveis. Eu falei aqui no começo, gente, o Jornal Cidade Online, na verdade a matéria é do Jornal Cidade Online, tá? O vídeo é da Biaxis. Ele afirma que a atual composição do STF é a maior formação de criminosos ideológicos do Brasil. O Supremo deixou de ser um lugar de juristas para ser um coletivo de lobistas. Pegou pegando, hein, tio? Na sequência, Jefferson detona cada um dos ministros. Se você quer conhecer quem são os ministros, fica aí. É algo assombroso. Vamos ao vídeo. Deixa eu ver aqui. O nome do canal aqui é Reage Brasil, Reage Nordeste. Né? Vamos à matéria. Eu falei ali, mas vamos lá. Ó, o nome do canal é Reage Brasil, Reage Nordeste. Eu falei Cidade Online porque é a matéria que eu tô pegando e eu tenho outra matéria com outro vídeo, esse sim, do canal Jornal Cidade Online, que daqui a pouco eu vou passar para vocês. Vamos aumentar o volume para a gente ver o que o Roberto Jefferson escracha aqui. Do Supremo Tribunal Federal. Então você veja que é uma trupe, é um grupamento, eu arrisco a dizer que é a maior formação de criminosos ideológicos do Brasil hoje, esse grupo dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma organização criminosa a favor de derrubar o presidente da República democraticamente eleito, que é o presidente Bolsonaro, e é uma organização criminosa para afrontar a lei de abuso de autoridade, de cerceamento da liberdade, de censura ao pensamento e à palavra dos seres humanos. De Supremo, porque o Supremo deixou de ser um lugar de juristas para ser um coletivo de lobistas. Todos aqueles ministros que foram para lá, à exceção de 2 que tinham carreira de juízes na magistratura do trabalho, a juíza Rosa Weber e o Marco Aurélio Collor de Mello têm carreira como juiz do trabalho. Os outros foram... Preste atenção, apenas Rosa Weber e o Marco Aurélio Mello têm carreira como jurista. No caso, eles eram da Justiça do Trabalho, não era nem criminal, não, Justiça do Trabalho. Mas, enfim, vamos lá. Aí ele fala os outros e aí continua. De advogado.
Vou voltar aqui. E advogado de... Deixa eu voltar aqui. Eu conheci o Fachin, Vamos lá. Supremo, porque o Supremo deixou de ser um lugar de juristas para ser um coletivo de lobistas. Todos aqueles ministros que foram para lá, à exceção de 2 que tinham carreira de juízes na magistratura do trabalho, a juíza Rosa Weber e o Marco Aurélio Collor de Mello têm carreira como juiz do trabalho. Os outros foram de lobby de advogado. E advogado de esquerda. Eu conheci o Fachin à época do projeto da Marta Suplicy, da União Civil do Homossexual. Ele era o advogado dos homossexuais do Brasil e era advogado do Movimento Sem Terra do Brasil. Subiu no palanque da Dilma 2 vezes, quando ele era ministro do Supremo e quando ele era professor universitário. Quer dizer, ele não tem compromisso com o povo do Brasil, mas com o segmento ideológico que ele representa. E o Supremo quer fazer o gênero no lugar do sexo, quer fazer o aborto até como controle de natalidade, o aborto contraceptivo, vai acabar votando agora em setembro, por pressão da esquerda, a liberação do uso de drogas no Brasil. O Supremo está se metendo em tudo. Virou uma casa de... Você veja, em setembro vai presidir o Supremo Luiz Fux. Que história terrível tem o Fux, que era advogado, virou desembargador, terminou no STJ e foi para o Supremo. Ele pediu ao Zé Dirceu para ser ministro, o Zé Dirceu tem contado como foi, prometendo absolver o Zé Dirceu e todo mundo no mensalão, que o mensalão não existia, que era um absurdo. E lobby da ex-mulher do Sérgio Cabral, como é o nome dela, amor? Adriana. Adriana Anselmo, de quem beijou o pé quando foi eleito, foi nomeado pela presidente Dilma, pelo presidente Lula, ministro do Supremo, foi lá, beijou o pé da mulher do governador. Quer dizer, oh, Deus me livre, esse homem vai ser presidente do Supremo. Hoje o presidente do Supremo é um garoto que era o chefe da assessoria parlamentar do PT, depois foi o chefe do jurídico da Casa Civil, sabia de tudo que estava acontecendo. É o amigo do meu pai, tem denúncia da OAS, do Léo Pinheiro da OAS, que reformou a casa dele em Brasília, fazendo favores não republicanos ao homem que hoje preside o Supremo Tribunal Federal. Esse processo do fim do mundo, esse inquérito do fim do mundo que nos acusa, foi um vazamento feito por 2 fiscais da Receita Federal, 2 auditores que auditaram as contas de declaração de imposto de renda e patrimônio do presidente do Supremo e do Gilmar Mendes. E encontraram um patrimônio incompatível com a renda. Esses caras não declaram imposto de renda, você é obrigado a publicar todo ano o seu vencimento e o seu patrimônio, e esses funcionários públicos por nomeação, porque diante do povo o ministro do Supremo é inferior ao deputado e ao presidente. Eles não são poder, eles são órgão. Poder é quem tem voto do povo. Eles são órgão do judiciário. Órgão do judiciário. Nem eleição esses homens têm. E se acham com a capacidade de querer pisar num representante eleito do povo pelo voto e pela vontade do povo. É muito abuso. Esse inquérito que nós estamos sendo acusados dentro deles começou com denúncia de corrupção contra 2 ministros do Supremo. E eles quiseram abafar, não é? O ministro... Como é o nome do presidente do Supremo? Botou com a cabeça ruim? Dias Toffoli. É o Dias Toffoli. O Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. E não fizeram do ministro Alexandre de Moraes, por sorteio, o juiz natural foi escolhido para fazer o que está fazendo, porque é um homem sem escrúpulos. Ele era advogado do PCC.
Ele não gosta que a gente diz isso, mas a gente tem que dizer. É a verdade. Ele era o advogado do PCC. Ele advogou para Transcooper, que era grupo de empresa de ônibus que lavava dinheiro do entorpecente do PCC em São Paulo. Ele não gosta que se diga isso. O seu Alexandre de Moraes, ele não gosta que a gente diga isso. Mas ele levou para o Supremo, só para eu concluir, o caráter dos clientes dele do PCC. Ele tem a audácia dos canalhas, Bia. Esse homem, esse Alexandre de Moraes, tem a audácia dos canalhas. Ele é alta periculosidade. Era secretário de segurança, metido com gente da pior qualidade, que a gente tem que ficar de olho aberto com ele, que ele é capaz de fazer qualquer negócio para esconder a mulher dele, a Vivi, que acabou levando à prisão do nosso Oswaldo Eustáquio, porque ele contou a história da maçã dela. Isso é um assunto que você vai entrar e nós vamos falar daqui a pouco. Tá, eu quero dizer o seguinte também. Bom, e aí acaba a matéria, gente. Eu acho que tá bem, eu acho que foi um resumo que ele fez aí bem claro, né, dos ministros aí, né? Ele falou ali da Rosa Weber, falou do Marco Aurélio Mello, que são os únicos dois, né, que seguiram ali carreira. A entrevista mais completa disso está no canal da própria Biexis, né? É porque a gente não pode passar, não tem como passar tudo aqui, né? Mas você tem aí, ó, Marco Aurélio Mello, que ele fala de Marco Aurélio Collor de Mello, porque o Marco Aurélio é primo do Fernando Collor, e a Rosa Weber. Ambos, né? Ambos foram da Justiça do Trabalho. Depois ele coloca aí o Luiz Fux, que, gente, meu parecer em relação ao Luiz Fux tem sido uma decepção, meu ponto de vista, né? Ele vinha como um ministro, assim, você pega as decisões dele de 2018 para trás, você vai encontrar poucas decisões arbitrárias, são sempre decisões sensatas, né? E por incrível que pareça, depois que Bolsonaro vamos dizer mais ou menos do meado do ano passado para cá, o Fux tem tomado um rumo totalmente partidário, né? Então você tem o Fux, que já foi desembargador, enfim, já passou pelo desembargador, já passou pelo STJ, né? Aí você tem ali o Gilmar Mendes, né? O Edson Fachin é advogado, eu não sabia que ele não tinha sido juiz, né? Para mim ele tinha sido, não foi. E o mais importante, agora que ele tinha sido advogado do MST, que ele fez parte da pauta, né, LGBT lá da questão da Marta, né? Porque, gente, o problema, e eu sempre falo isso, eu sempre falo um parênteses disso, o problema não é a pessoa querer ser, né, homossexual, a gente não sabe nem como falar, porque é complicado, porque os mesmos que tentam trazer como se diz assim, né, integrar essa classe no meio da sociedade, são os mesmos que criam barreiras para que isso aconteça, porque você não sabe como é que você chama, porque se você falar assim, homossexual é considerado como se fosse um negócio de uma doença, se você fala gay, é como se fosse uma questão de ofensa. Não dá pra gente saber como pronunciar a palavra correta. Eu não tenho nada contra eles, pelo contrário, tem um amigo que mora aqui embaixo da minha casa, por acaso, que é muita gente boa, a gente brinca, a gente dá risada, ele me respeita, eu respeito ele, eu acho que não, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele faz as festas dele com as paqueras dele aí, a gente, né, e enfim, aqui eu moro em cima, às vezes eu escuto e graças a Deus nunca deu problema nenhum, né, enfim. E aí o Edson Fachin, ele fez parte desse grupo, né? E a gente tem essas mudanças, né, que vem justamente dessa linhagem que o Edson Fachin fez parte, né? Que é mudar a questão de sexo para gênero, mudar aquela questão de pai e mãe para filiação. Já tem a ONU, gente. A ONU já tá com esse papo de marido e mulher é ofensa, agora não vai ser mais marido e mulher, eles querem mudar isso. Então, o Edson Fachin faz parte dessa linhagem. Eu acho que é assim, eu acho que se você defende uma causa, ela não pode se sobrepor a outras.
ela tem que ser anexada, aceita, né? E é esse ponto de vista que eu acho. Mas deixa pra lá, isso aqui é outro assunto para outro dia. Então o Edson Fachin, ele vem desse movimento, né? E eu costumo chamar que esse é o movimento ativista, não dos gays mesmo, e sim dos ativistas, que são aquele grupo pequeno, né? Que fazem a baderna toda e acabam manchando o nome de toda a classe. E ele fez parte aí desse movimento. Ele também, o Edson Fachin também fez parte ele já mexeu com esse negócio de sindicato, essas coisas. Então, ele ganhou muito dinheiro nessa área. Então, você presta atenção que o aparelhamento, gente, do sistema foi bem feitinho. Lá você tem ministro para defender a causa ativista, não os LGBTs em si, mas a causa ativista LGBT. Você tem ministro para defender ali a parte que se refere ao PT. Você tem o Dias Toffoli, que foi advogado do PT, foi chefe jurídico, como ele falou, da Casa Civil, né, na época dos governos petistas. Então, quer dizer, pessoas que estão diretamente ligadas a setores. Você vê que cada setor tem um, né? O Alexandre de Moraes, né? Faz parte ali da questão do PCC ali, né? Enfim, o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes ele vem de antes, um pouquinho ali do Fernando Henrique, mas a gente sabe que o Fernando Henrique é um petista enrustido, né? Isso ninguém esconde. É um esquerdista enrustido, né? É um braço do PSDB, é um braço da esquerda. Então você pega ali o Gilmar Mendes também a favor da criminalidade. Então você para um pouquinho, faz uma autoanálise no pouco que a gente viu aqui, no pouco que foi exposto. Ou basta você fazer uma pesquisa rápida na internet, aí você vai perceber que esses ministros eles foram colocados dentro do STF por classes. Precisamos de um ministro que seja ligado à parte do crime. Entra Alexandre de Moraes. Precisamos de um ministro que nos dê guarida na questão de movimentos sem terra, sindicato. Entra Edson Fachin. Precisamos de um ministro, e aí vão entrando, né? Precisamos de um ministro na parte política do PT, da esquerda. Entra Dias Toffoli. E por aí vai a lista de ministros. Aí você vê, por exemplo, ali, né, essa declaração, né, que eu comecei a falar e acabei nem terminando, do Fux, que foi uma coisa que, infelizmente, eu me decepcionei. Não sabia dessa história do Fux. Me decepcionei muito. Né, e as ações dele também vêm mostrando que, né, eu até elogiei ele na questão esses dias atrás ali da questão da presidência que ele iria assumir, né, mas você vê, ele foi o cara que chegou pro Zé Dirceu, né, e prometeu, né, que o pessoal seria inocentado, tal, e tanto que ele foi alçado aí ao cargo. Teve o apoio aí não só do Sérgio Cabral, mas teve o apoio também qual é o nome dele? Do outro ex-ministro do Lula, gente. Como é que é o nome do cara? Me fugiu o nome aqui agora. Caraca, mano. Do Palocci. Então você vê que a base que sustenta o Fux é uma base muito frágil, né? E tem a questão ali do beijo, né? Beijar o pé da Adriana lá, Adriana Cabral, a esposa do Sérgio Cabral, como gratificação. Aí eu paro nesse momento, gente, aí eu pergunto pra vocês, aí é onde eu fico me perguntando, vamos voltar quando o Sérgio Moro ainda era ministro, vocês estão lembrados? E a esquerda passava o tempo todo queimando o filme do Sérgio Moro para o ministério, né? Infelizmente ele tomou essa ação que ele tomou, eu acho que, né, ele acabou não aguentando a pressão, acho que quis demais antes do tempo e acabou metendo os pés pelas mãos. Mas aí vê só, a pressão da esquerda achando sempre uma razão para criticar o Sérgio Moro, aquela possível indicação que até a gente queria que fosse, né? E aí você para verificar os ministros que o PT colocou, todos, gente, se a gente for olhar pela própria cartilha de regras que eles impunham sobre o Sérgio Moro para usar contra a nomeação do Moro, você pode pegar aquela cartilha, tudo está implícito na forma que foram escolhidos. Amizades, parcerias, trabalhavam juntos, né? Não foram pessoas assim, né? Não. Todas entraram na onda aí, fazendo parte de um alinhamento,
né? Você vê a questão do Ramagem foi tirada porque, segundo os caras, interferência de Bolsonaro, porque o cara era amigo de Bolsonaro. Aí você pega Dias Toffoli, você pega o próprio Fux, o Fux beijou os pés da mulher lá, caramba. Quer mais intimidade do que isso? Você pega o Alexandre de Moraes, era amigo do Temer, caramba. Né? Amigo do Temer, pessoal. Né? O Marco Aurélio, primo do Fernando Collor, né? Parentesco. Então você vê, o Bolsonaro, no tempo desse, queria indicou o Eduardo Bolsonaro como possível embaixador. O cara não ia se tornar embaixador só porque o presidente falou. Não, o cara ia se tornar embaixador, mas depois de passar por uma sabatina, né? Ia ser votado no Senado e depois indicado ou não ali. Quer dizer, ele não ia entrar só pela indicação, mas criaram o maior furdúncio do mundo. E aí eles mesmos aparelharam. Agora, o problema é que eles mesmos aparelharam o sistema, foram colocando aos pouquinhos as pessoas que eles queriam lá, porque você pega, por exemplo, vamos supor que hoje nós temos agora o Celso de Mello, que vai sair agora, né, em novembro, né? E aí vamos supor que hoje tivesse o Haddad no poder. Aí de repente ele falasse, cara, Lula chegasse para ele, companheiro, nós vamos indicar agora para presidente, para o STF a Dilma Rousseff. Pronto. Dilma Rousseff ia ser a ministra do STF. Mas o Glenn não vai passar batina, pô? Vai! Só que, pô, o sistema tá aparelhado. Os caras foram colocados pela esquerda lá justamente para criar um mecanismo que favorecessem. Pô, se todos entraram lá, já pré-estabelecido uma aliança, porque a gente não pode, não tem como você não ver por esse lado, porque entra e todos no mesmo caminho, ou seja, vai dali para depois que tiver maioria ali dentro, 7 de 11, maioria. 7 de 11 só da esquerda, né? E aí você tem 7 ministros de 11 lá dentro, Dilma passaria com folga. Dali para frente é só ir escolhendo e aparelhando até tornar 100% o sistema fechado ali. Então ia ser impossível o povo brasileiro, se libertar disso daí se a gente não tivesse conseguido mudar um pouquinho essa nossa o rumo do país agora. Né? Mas tá aí, esse é o nosso STF. Não é à toa, gente, que esses caras não querem, não é à toa que eles criaram esse inquérito das fake news, né? Toffoli com ligação com Sérgio Cabral, né, o homem do crime. Ligação, eu disse Fux, gente. O Cabral e como é que é o nome dele? De novo, esqueci, o Palocci. Você tem Dias Toffoli e Gilmar Mendes, esposas envolvidos nos escritórios, esposa de um, parente do outro, né? Enriquecimento ilícito, um monte de coisa. Você tem Alexandre de Moraes, todo mundo tem um pezinho, rapaz. Eles precisam se acobertar. E você pode ver que eles votaram pelo inquérito do fim do mundo, para manter ali, né, a coisa. Por que o Oswaldo Eustáquio foi preso? Porque ele abriu a boca, mano. Ele começou a contar um monte de coisa da esposa do Alexandre de Moraes. Então, felizmente é isso aí, gente. Tá aqui a matéria. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, galera.